Paz do Senhor, amada igreja, que o Senhor esteja convosco neste dia e nessa oportunidade. Então vamos iniciar nossos estudos desta manhã, talvez para você à tarde ou à noite, eu não sei que hora que você está vendo esta mensagem. Mas inicialmente, oremos ao Pai. Deus eterno, amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, amado Filho, em Tua presença estamos, Senhor Deus, agradecidos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por essa rica oportunidade, Pai, de estarmos em Tua casa, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome e principalmente para aprendermos de Ti, que és a fonte de toda a sabedoria. Pai amado eterno, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Reconhecemos que somos falhos, imperfeitos e que sem Ti nada somos, Pai. Por isso, Deus eterno, nós te pedimos que nesse instante o Senhor use nossas mentes e tire de nós tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa concentração ou desviar a nossa atenção do estudo da Tua palavra. Opera grandiosamente neste momento, unge-nos, e que o Teu Santo Espírito continue a nos ensinar e a explicar a Tua palavra, para que a cada instante possamos ser Teus instrumentos em todas as oportunidades que tivermos, para que quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, Pai, sejamos arrebatados contigo para vivermos eternamente na Tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, vamos iniciar os nossos estudos desta manhã. Só posicionarmos aqui para ficar mais fácil para que os irmãos entendam. Nós estamos na Assembleia de Deus do Jardim Leocádia, Ministério Belém, Sorocaba. Estamos sob a direção do nosso pastor João Maquete, superintendência do nosso irmão Marcos Mayashida. E aqui estamos para mais um instante aprendermos a palavra do Senhor. O estudo deste momento é o da lição de número 8, e que tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não estranho eu estar olhando para este lado, é que o meu note está com o material aqui preparado. O texto áureo de nossa lição: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Perdoe. A verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe está em Efésios 2:20 e também Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Efésios 2 diz, no versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, e no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. É interessante nós começarmos a observar alguns detalhes desta passagem, cada um desses versículos. Mas eu destaquei aqui as palavras fundamento, pedra da esquina e moradia. A lição vai nos levar a entender, através do Espírito Santo de Deus, o que são estes elementos em nossas vidas como cristãos. Se estas três palavras não estiverem latentes em nossa mente, nossas mentes entendendo o significado de cada uma delas, com certeza ainda será necessário nos dedicarmos mais para que o Espírito Santo nos ensine cada vez mais. Na leitura de Mateus 7, 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Também chamo a tua atenção, amado irmão, para os detalhes destas palavras que aqui destaquei. Escuta, pratica, ouve e cumpre. Eu sou de uma época em que minha mãe, principalmente, graças a Deus viva, pela misericórdia de Deus, com saúde, até quero aproveitar e agradecer aos irmãos que têm intercedido pela minha mãe. Ela está bem, graças a Deus. Considere que minha mãe, no próximo mês de julho, completará, permitindo Deus, 90 anos. Então, a sua saúde é bem sensível, ainda mais nesse momento que estamos passando. Mas a minha mãe, no tempo de criação minha, muitas vezes dizia: você está me ouvindo? E quando minha mãe usava essa expressão, com certeza os olhos do meu pai já estavam sobre mim e meu irmão. Mas o sentido de escutar era bem diferente quando ela dizia ouvindo. E é interessante nós observarmos esse detalhe, porque o versículo 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. O sentido de escutar é exatamente a intenção que dá para que nós precisemos entender ou discernir o significado. Quando nós ouvimos um veículo passar na rua, na maioria das vezes nós escutamos ou nós ouvimos o barulho do veículo. Mas quando nós damos atenção, quando nós devidamente ouvimos ou escutamos com atenção, nós podemos identificar se o veículo é uma moto, é um caminhão, é um automóvel. E se tivermos um pouquinho mais de detalhes nessa escuta, poderemos identificar até a marca do veículo. Tanto é o grau de informação que temos a respeito do veículo que passou, mas maior ainda é a nossa atenção nesse sentido de escutar. Então, o ensinamento bíblico nos mostra que há uma mudança no nosso comportamento quando nós de fato escutamos o Senhor Deus falar conosco, porque isto provoca em nós uma necessidade de mudarmos as nossas atitudes, de mudarmos o nosso entendimento, de mudarmos a maneira como vivemos. Isso abrange todas as áreas de nossa vida, seja ela social, material, profissional, principalmente espiritual. Então, por isso que o versículo diz que quem escuta, pratica. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. E quem está falando aqui para dizer minhas palavras? Quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os irmãos devem ter notado que logo na entrada de nossa aula hoje há uma figura em que mostra claramente, vamos recuperar aqui para que os irmãos possam ver. A ideia dessa figura: nós temos uma casa edificada na rocha, e tem um elemento aí entre esta casa e a rocha. Nada mais é do que a presença de Deus através de suas escrituras em nossa vida. Então voltemos aqui ao versículo 24 de Mateus 7. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E se nós compararmos esse versículo com o 27, vamos ver que os problemas são os mesmos para os dois tipos de casa, ou para os dois tipos de edificação. Nas duas houve a incidência
de chuvas, de ventos fortes. A diferença é que uma não caiu. E o que fez com que aquela que não estava edificada na rocha caísse? Muitas vezes a teimosia de seus construtores, de acharem que eles tenham conhecimento suficiente para edificarem suas casas. E vivemos numa sociedade onde a figura de Deus, ela começa a ser desprezada. O homem, na sua supremacia tecnológica ou na exacerbação de seus conhecimentos, acha que ele mesmo é o próprio Deus. Ele é o criador das coisas, porque ele tem tecnologia, porque ele tem dinheiro, porque ele tem poder. Estamos vivendo numa época onde um simples vírus, aparentemente simples, pelo menos na sua estrutura, no seu grau de letalidade, foi capaz de parar o planeta. E ai de nós, se não fosse a misericórdia desse Deus maravilhoso que nos chama a atenção para que a cada dia edifiquemos a nossa vida nele, que vivamos segundo a vontade dele, para que possamos fazer a obra dele. E em breve, muito em breve, sejamos arrebatados para vivermos eternamente com ele. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui ele diz, no versículo 26, aquele que ouve estas minhas palavras. Vejam que os dois construtores, ou as duas pessoas, ouviram a mesma palavra. Mas aquele que entendeu, aquele que de fato escutou, aquele que escutou a palavra do Senhor, ou seja, deixou com que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida, no seu entendimento, e passou a ter boas práticas, esse não sofreu as consequências dos mesmos ventos que derrubaram a casa dos imprudentes. Então, meus irmãos, nós temos aprendido até aqui que há uma necessidade de reconhecer que existe um elemento fundamental capaz de não só de nos manter firmes em todas as lutas, em todas as situações contrárias, mas fortificados nele para sobrevivermos, para que o nome dele seja glorificado. O objetivo geral da nossa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados no testemunho dos profetas. Temos ainda como objetivos específicos, e eu espero que isso já esteja sendo incutido em tua mente, explicar que o Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento, nos tempos atuais, claro, habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Você crê nisso, né? Também apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Dois elementos importantes aqui: doutrina no sentido de ensinamento, e ainda nos permitir refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. E aqui, quando fala em templo, fala desta carcaça. O que eu tenho feito com este templo que Deus quer que o Espírito Santo habite? O que você tem feito com o templo do Senhor? A introdução diz o seguinte: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a sua igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo no Senhor, a morada do Altíssimo. E nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Também destaquei ali a palavra morada. E é interessante nós fazermos uma pequena consideração. Exceto os que moram na rua, que de certa forma é uma moradia. A morada tem um sentido de proteção, tem um sentido de família, tem um sentido de um lugar
onde você repousa, onde você se alimenta, onde você vive com conforto. Muitas vezes não também. Mas é diferente quando você está num hotel. No hotel você também tem conforto, você também tem a sua alimentação, você também tem onde dormir, mas ela não é a sua morada. É um passatempo, é um transitório, é um temporário. O que me chama a atenção no estudo deste dia, desta lição, é que Deus quer que nós sejamos a morada dele. Ele não quer simplesmente que sejamos um lugar onde ele passa um momento. Não, ele quer morar. Ele faz todo esforço para poder estar morando dentro de cada um de nós. E depende tão somente de nós deixarmos ou não. Simples assim como se diz no mundo secular. Então, que nesse momento, o Espírito Santo possa também estar falando ao teu entendimento, para que você permita que o Espírito Santo de Deus faça moradia na tua vida. Glorificado é o nome do Senhor. Essa nossa lição tem como primeiro tópico um edifício espiritual. Olha só que interessante. Aqui um comparativo, claro. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Está lá em 1 Reis, é livro, não é carta. 1 Reis, capítulo 8, do versículo 16 ao 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais. E aqui, se você me permite, vou destacar aqui, leis cerimoniais. Desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. E quem Cristo formou? A igreja. Às vezes é comum algumas pessoas me perguntarem de que igreja que você é, e às vezes eu respondo, às vezes quando a pessoa quer polemizar, né? Eu às vezes digo, eu sou da igreja de Cristo. E alguns dizem, nossa, mas onde fica essa igreja? Eu não conheço essa igreja. E aí me dá a oportunidade de poder falar de qual é essa igreja. Uma igreja que não tem placa, uma igreja que não tem uma denominação, porque é um organismo, não é uma organização. E é muito interessante nós observarmos isto. Cristo quer que nós façamos parte da igreja dele. Ele não está dizendo qual é a denominação ou qual é a placa, não. Ele quer que nós sejamos da igreja dele. Uma igreja formada desde os primórdios de gentios, ou seja, aqueles não judeus, e judeus também. De todos aqueles que aceitam que Cristo, o Filho de Deus, é o Messias que veio à terra para ser o Cordeiro, a ser sacrificado, ser morto, mas que ressuscitou, para que em breve possamos também fazer parte dessa igreja gloriosa que estará morando com Ele eternamente. Não nessa carcaça física, mas num corpo glorificado. Isso é muito interessante. Então Jesus desfez toda aquela situação antiga e nos deu a oportunidade de vivermos uma nova vida. Então, o templo judaico perde a sua relevância em um novo conceito de santuário é apresentado. Então, antes só se podia adorar a Deus no templo, ou quando o povo de Israel estava no deserto, no santuário. Mas Jesus nos deu agora a oportunidade de podermos adorá-lo em qualquer lugar. Nos deu livre acesso ao Pai. E tudo o que precisamos fazer é reconhecer que Ele, morando dentro de nós, nos torna novas pessoas, equilibradas, centradas e adoradoras dele. Isso é muito interessante. Por outro lado, no item 2, nós temos o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Óbvio, Deus é espírito.
O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 27, 48. Isso é óbvio. Que templo poderia ser construído para conter Deus, para que Deus pudesse morar dentro dele? Não há uma estrutura física que possa identificar isso, concorda? Uma edificação espiritual apenas. E aí, o terceiro item desse primeiro tópico, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. E se nós observarmos Mateus capítulo 16, 18, veremos o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é uma passagem que Jesus fala a Pedro, e é interessante, até destaquei ali, o pronome demonstrativo. Veja que Jesus diz diretamente a Pedro: tu és Pedro. E lá nos originais, no grego, nós vamos encontrar Petro, uma lasca. Mas quando ele fala em esta pedra, o sentido muda completamente. E ele está falando esta pedra, está falando dele, Jesus. Isto identifica claramente para algumas pessoas que ainda na nossa sociedade pensam e entendem que seja Pedro o fundamento da igreja. Na verdade, estão enganados. Tanto assim, por desconhecerem talvez, ou não se aprofundarem em entender e escutar a palavra do Senhor, tem um entendimento diferente. Porque o próprio Pedro, lá em Atos, capítulo 4, fala assim, 10 e 11. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que são diante de vós. O próprio Pedro falando. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça da esquina. Então nós vemos aí um testemunho de Jesus, dizendo que ele é a pedra fundamental. Ele é a base, ele é o elemento fundamental, importantíssimo em toda a edificação. Não há outro. E aí vem Pedro, para aqueles que ainda pensam, talvez que seria Pedro este fundamento. Ele próprio testemunha que Jesus Cristo é a pedra fundamental. E precisamos ter essa pedra na nossa edificação, porque de outra forma, essa nossa edificação vai ruir diante de tantas situações malignas que enfrentamos diariamente. Se a sua vida não estiver alicerçada em Cristo, se Cristo não fizer parte das suas decisões, se Cristo não for constante em cada momento de sua vida, a nossa própria natureza humana, que é pecadora, vai nos direcionar a fazermos coisas que não agradam a Deus e, consequentemente, pecarmos. O ponto 4 ainda diz: Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Marcos 12, 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Atos capítulo 4, 11, 1 Pedro 2, 7. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor.
No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Mateus 7:24, como já lemos. O segundo tópico da nossa lição fala a respeito de fundamentos. Fundamentos, apóstolos e profetas. E aqui é um outro assunto bastante interessante. O item 1 diz, o conceito de apóstolos, ou significado. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus 3:1, João 4:14. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Está lá em Mateus 10, do 2 ao 5, em Marcos 6:30 e em Lucas 6:13. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Atos 1, 21 e 22. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. 1 Coríntios 15, 8, 9 e lá em Romanos 1, 1. Aos apóstolos foi concedido o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Atos 6, 2, 4. E é interessante que eu até destaquei aqui as palavras enviado ou mensageiro. Isso nos traz a lembrança que nos dias de hoje nós temos expressões de alguém que se rotula como apóstolo, né? Então a Bíblia dá algumas características de quem seriam estes apóstolos. E é interessante nós observarmos que os apóstolos, eles foram escolhidos exclusivamente por Jesus. Exclusivamente por Jesus. Jesus foi lá entre eles, escolheu. Entre os seus discípulos, escolheu aqueles que seriam seus apóstolos. Além disso, entre outras características, destacamos que estas pessoas que foram escolhidas por Cristo, eles não só conviveram com Jesus, mas eles foram testemunhas oculares. Eles viram a Jesus, eles viram o sacrifício de Jesus e eles viram a ressurreição de Jesus. Eles viram Jesus depois de ressurreto. Então, quando às vezes eu penso nessas pessoas dos dias de hoje que se rotulam, a primeira pergunta que eu me faço: será que essa pessoa foi realmente escolhida por Jesus? Será que essa pessoa presenciou a morte e a ressurreição de Jesus? Dá para nós meditarmos um pouquinho e evitarmos algumas confusões que existem em nossos meios, né? Continuando, então, nós observamos que nesse aspecto os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Isto é uma maravilha em nossa vida. Temos esse fundamento, temos esta convicção de que fazemos parte da igreja de Cristo, tendo nossa casa, nossa vida edificada nele. Item 2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar da pessoa ou ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, ok? Mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Atos 2, 42, 2 Timóteo 3, 16. Então, o que faz a diferença para entendermos o fundamento da igreja é exatamente a doutrina que os apóstolos ensinavam, essa doutrina que nós aprendemos e essa doutrina que nós transmitimos aos que nos cercam. Então, quando nós falamos a respeito de Jesus para alguém, nosso interesse é que esta pessoa passe a conhecer a sã doutrina, passe a ter o livro sagrado como o seu manual de conduta, de vida e de fé.
para que ele realmente possa ser um cristão. Mesmo com os seus defeitos, com os seus problemas, com a sua natureza pecadora, mas lavado e remido no sangue de Jesus, sendo um servo dele. Ainda o ponto 3, o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Que isto fique claro. Profetas do Antigo Testamento, os profetas, inclusive dos dias de hoje. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, lá em 2 Pedro 1:21 nós vemos isso, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. E uma outra referência que nós temos aqui, está lá em 1 Coríntios 14:13. Segui o amor e proclamai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E interessante que talvez os irmãos tenham observado nesses dias a quantidade de profecias que tem aparecido nas nossas mídias, né? É gente profetizando tudo quanto é coisa. Outro dia me permito comentar, eu fiquei estarrecido quando eu vi numa dessas profecias alguém que dizia que no dia 8 ou 18 de maio o planeta ia ficar nas escuras, porque nada ia funcionar, não ia ter energia, tudo ia parar, e as pessoas deveriam comprar velas brancas. E eu fiquei prestando atenção. Por que será que Deus iria requerer que as pessoas comprassem velas brancas para, na falta da energia, pelo menos poder iluminar o ambiente? Que diferença faria a cor de uma vela ou de qualquer outra fonte de luz? Isso me deixou pensativo e acabei crendo que não provinha de Deus. Minha concepção, para mim não havia tanto rigor. E é interessante que o dia 18 ou 8, não lembro especificamente a data, mas eu sei que o dia passou e aconteceu absolutamente nada. Isto nos leva a entender, irmãos, que para o cristão faz a diferença quando ele identifica que a promessa vem de Deus. Isso é motivo até de estudos, para podermos estarmos alicerçados e com fundamento na palavra de Deus, não cairmos nas astúcias de Satanás. O item 3 da nossa lição fala a respeito de edificados para a morada de Deus. Edificados para a morada de Deus. Ponto 1. O edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. E aqui é interessante nós observarmos que esse cresce não é como aquele puxadinho, né, que muitas vezes nós vemos em algumas construções nas periferias da cidade, onde a pessoa não tem um planejamento, né? Quem faz aquelas construções não tem uma planta, na maioria das vezes, não tem uma programação de como as coisas vão ser construídas. Eu, essa semana, tive a oportunidade de conhecer aqui em Aramar as edificações onde estão sendo construídas, onde está sendo construído o reator
do submarino nuclear brasileiro. É absurda o tipo da edificação que eles estão construindo ali. Os mínimos detalhes. Você pega aquelas plantas e observa um detalhamento minucioso, milimétrico até às vezes. E é muito interessante, porque ali existe uma planta, ali não dá para fazer de qualquer jeito. E aquela edificação tem crescido ao longo do tempo. Então isto me remete a este mesmo pensar, né? O edifício bem ajustado cresce. E o Senhor Jesus faz exatamente isto conosco. Desde o instante que nós aceitamos a Cristo, desde o instante que deixamos que Cristo mude e seja o construtor da nossa vida, haverá um crescimento no nosso entendimento, no nosso viver, no nosso lidar. Muitas vezes nós não entendemos como isso acontece, ou que tipo de situação Deus nos permite passar para que possamos ser ajustados, né? Para que o nosso eu, muitas vezes, seja quebrantado, seja quebrado, seja moído, para que este Cristo, melhor e maior construtor do universo, pegue essa massa de barro que somos nós e faça um vaso do jeito dele, para que ele próprio more dentro desta edificação. Isto é maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos isto, porque Deus nos dá esta honra e precisamos ter isto em mente, para que através da humildade nós reconheçamos que nós não somos nada, nós não somos merecedores de absolutamente nada do que Deus nos dá, mas por sua infinita misericórdia, Ele nos alcança, Ele nos capacita, Ele nos edifica, e nós glorificamos o nome dEle. E através de nós, outras pessoas passam a ter este crescimento, esta beleza espiritual. Aleluia. Continuando. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, isso está lá em Colossenses 2:2, 1 Coríntios 1:10, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Romanos 14:15, 16, 2 Coríntios 13:11. Nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Outra coisa sensacional. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, Gálatas 5, 22, onde nós já vimos até estudos a respeito, né, do fruto do Espírito, a sua composição. O desenvolvimento prossegue. Isso é muito interessante, essa palavra me chamou a atenção. Ela prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios 4:13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Aleluia. O ponto 2, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, isso lá no grego, né? Que designa o recinto interior ou lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, em Hebreus 9:7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. 1 Coríntios 3:16. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Aleluia. 1 Pedro 1:15 e 1 João 1:7. E esse separado do pecado eu destaquei porque entendo aqui o significado também da santificação. Eu tenho observado às vezes pessoas que pensam que ser santificado é ser aquele cara perfeito, aquela pessoa perfeita. Ele é santo, né? Ele é perfeito. E o sentido de santidade não é de perfeição, o sentido de santidade é de separação.
quando eu estou sendo santificado, quando eu me santifico, eu me afasto propositadamente do pecado, eu me afasto de fazer aquilo que Deus não se agrada, eu busco fazer aquilo que Deus se agrada. Então, nesse sentido, a santidade ocorre com maior clareza, não de perfeição, mas de separação. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. O item número 3 fala em morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Isso é uma coisa que está bem latente em nossa mente, né? E devido aos fatos históricos. Indicavam um lugar da habitação permanente e de comunhão íntima. Quer dizer, o próprio Deus determinou que o povo construísse um espaço, um lugar onde Ele ali estaria. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Estão em Atos 17, 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Então você tem esse privilégio, irmão, de fazer parte da igreja de Cristo, independentemente da sua nacionalidade. E nós vemos isso lá em João capítulo 14, versículo 23, e também em 1 Coríntios 3, 16. Na conclusão, meu irmão, o que mais interessa para nós entendermos aqui? A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento e que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída em hipótese alguma. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Ou seja, através do processo de santificação, desde a hora em que aceitamos a Cristo, até o momento em que Cristo nos levar, ou que a igreja seja arrebatada, esse processo, ele continua todo o tempo. E esse aperfeiçoamento é que vai nos levar a termos a condição de chegarmos à unidade de fé, aquele momento, aquele instante e aquele ponto onde Deus quer que cada um de nós cheguemos. Para isso, meu irmão, é fundamental que você aceite, que você concorde, que você deixe que Deus faça parte da sua vida, que você permita que este Deus reconstrua você, porque a sua natureza humana, ela não agrada a Deus para adorá-lo. A sua natureza humana, a sua e a minha, é uma natureza pecadora, uma natureza que faz coisas que contrariam a vontade de Deus. E Deus não quer isso para mim e para você. Então, Ele nos dá a oportunidade de deixarmos que Ele transforme a nossa vida de dentro para fora. E isto não acontece do dia para a noite. E cada um, como indivíduo, é feito separado nesse processo por Deus. Ou seja, Deus trata comigo diferente do que trata com você. Deus trata você dentro das suas necessidades de maneira diferente de mim. Deus trata comigo uma função, uma preparação, porque assim como eu e assim como você, temos atividades determinadas por Deus na sua obra. Deus te escolheu, Deus tem um plano, né? Deus tem uma planta para a sua edificação. E Ele quer fazer desta maneira, da maneira dele. Muitas vezes nós não deixamos isso. Muitas vezes nós preferimos a nossa racionalidade, e aí começam os conflitos, porque Deus não vai invadir a nossa vontade. Então, a situação em que temos passado nos dias atuais nos evoca o entendimento de que se realmente Deus está no controle de nossas vidas, se realmente Deus está fazendo
ou nós estamos deixando Ele fazer o que Ele quer, nós temos sucesso, nós temos vitória. Então, que esta palavra, que esta lição de hoje te permita entender que a pedra fundamental de nossas vidas tem que ser Cristo. Que o fundamento que nos mantém nessa caminhada até o arrebatamento, até a volta de Jesus, é o fundamento que Ele nos dá através da sua palavra, que Ele nos dá através do entendimento que o Espírito Santo nos coloca, e da nossa vontade em querer praticar, em fazer aquilo que Ele quer, não fazer a nossa vontade, não entendermos particularidades da Bíblia para adotarmos isso como doutrina das nossas vidas, não, é termos o entendimento completo, contexto do fundamento, o significado, para que nós possamos viver com clareza, com determinação, com objetividade. E quando alguém nos der a oportunidade, falemos de Jesus, ensinemos a sua palavra, mostremos o fundamento que salvifica, mostremos que Cristo é a diferença, que Cristo é o nosso Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, por Ele próprio, Ele se deu em nosso lugar, mas que a maior vantagem, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo, glorificado seja o seu nome, está vivo, Ele está entre nós, Ele está conosco nesse estudo, levando até você esse conhecimento. Então, se você não tem ainda esta convicção de que faz parte da Igreja de Cristo, formada de gentios e judeus, formada de todas as categorias sociais, em todos os lugares, mas com um único fundamento, com um único entendimento, que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Então, se você não teve ainda esta convicção, deixa Jesus trabalhar na sua vida ainda hoje, converse com Ele, exponha para Ele as suas fraquezas, as suas necessidades, e peça que Ele seja o fundamento da sua vida. Ele tem todo interesse nisso, e passe a deixar Jesus ser o fundamento da sua vida, através do fundamento da sua palavra e dos ensinos que Ele nos dá. Aos irmãos que porventura tenham alguma dúvida, nós pedimos que vocês nos procurem através das redes sociais, coloca lá a sua pergunta, a sua questão. Tem o site da igreja, tem o WhatsApp, se você estiver vendo pelo YouTube, não esquece de dar o seu like aí, né? Se inscrever no canal também, isso é importante para que você continue a receber essas mensagens, participar de nossos cultos. E se tiver dúvidas, encaminhe para nós, vamos aprender juntos a palavra do Senhor, para que quando o arrebatamento chegar, nós subamos para vivermos eternamente com Cristo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, desejo a todos vocês um dia abençoado. Amém.